Mesa mensal! E aí, gente, tudo bom com vocês? Seguinte, vou mostrar para vocês um certo tipo de mesa que eu faço aqui, tá bom? Vou estar mostrando aqui para vocês um certo tipo de atendimento que eu faço aqui utilizando o baralho e também o tarô, né, dependendo do dia que eu quero usar, onde basicamente é uma mesa. O que acontece, né? Eu vou apresentar para vocês a mesa mensal. O que acontece? A mesa mensal é basicamente uma mesa onde eu realizo várias perguntas para o tarô, né, com relação a várias questões da vida pessoal da pessoa. Essa mesa, ela se diferencia de uma leitura completa porque ela analisa as energias daquele mês em específico. Então, o que acontece? Esse tipo de mesa no qual eu realizo aqui, que eu vou estar mostrando para vocês, é um tipo de atendimento que só pode ser realizado, na minha opinião, e que eu realizo apenas na primeira semana ou nos primeiros 5 dias do mês. Após isso, eu realmente prefiro e eu evito não fazer, por conta que nós estamos pegando muito a energia do começo do mês, ou seja, de novos inícios, novas aberturas, de como vai funcionar aquele mês, né? Vou mostrar para vocês um exemplo prático de como funciona esse tipo de leitura aqui para vocês, se caso vocês quiserem fazer no início de cada mês comigo. Então, seguinte, nesta mesa, eu realizo várias perguntas em várias áreas em específico. O que diferencia dela de uma leitura completa é porque ela trata mais de previsões do que podem acontecer dentro deste mês. Qual é o tipo de energia que está trabalhando? Qual é o tipo de coisas que vocês vão acabar enfrentando? Então vamos lá. Para fazer esse tipo de leitura, no caso as minhas mesas, eu utilizo a numerologia e eu trabalho o número do 7, que é basicamente, né, em todo o seu significado da sua numerologia, porque o 7 é um número que significa espiritualidade, né, um de seus vários significados. Então, basicamente, eu utilizo a numerologia do número 7 para conseguir fazer esse tipo de leitura. Então, me acompanha que eu vou mostrar para vocês. Trabalhando a numerologia do número 7, basicamente eu faço o seguinte, eu faço em torno de 7 perguntas. Basicamente, eu faço em torno de 7 linhas, entendeu? Cada uma abordando um tipo específico da questão da vida do consulente, e na última pergunta eu deixo livre para que o consulente pergunte aquilo que ele quiser. A liberdade para o consulente perguntar aquilo que ele quiser. Ou seja, basicamente eu faço em torno de 6 perguntas em cada uma das áreas da vida da pessoa, e na última pergunta a pessoa que vai ter essa oportunidade de perguntar aquilo que ela tiver interesse. Ela tem essa possibilidade. Primeiramente, eu embaralho, entendeu? Utilizando a questão do nome completo da pessoa, utilizando também a questão, né, da data de nascimento dela, se caso também o horário de nascimento, o signo dela, se caso é uma pessoa que acredita em signos, porque isso depende muito da crença do consulente. Eu sou uma pessoa que dentro de uma mesa de jogo de baralho, eu deixo muito aberto para aquilo que o consulente acredita. Então, por exemplo, se o consulente acredita em vida kármica, nós trabalhamos isso. Se caso ele acredita em questão da lei do retorno, lei da atração, também trabalho nessa questão. Se caso o cliente ele acredita em questão de signos, então eu vou estar trabalhando também essa questão de signos. Obviamente, tem que estar estudando cada uma dessas coisas para que de fato dê uma leitura muito completa sobre o que eu estiver falando. Afinal, a pessoa vai estar pagando para ter acesso àquilo, entende? Então, é necessário sim muito estudo da minha parte para que eu consiga entregar um bom atendimento para a pessoa. Então, vou mostrar para vocês como é que funciona. Bom, primeiramente eu embaralho aqui e logo eu faço a primeira linha de perguntas. A primeira coluna vai ser sobre a energia mensal do mês. Ou seja, como é que está sendo a energia do consulente. Então logo eu tiro 7 cartas na primeira coluna. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Basicamente, nós temos aqui 7 cartas abordando uma questão da vida dele e do que basicamente vai acontecer nesse mês. Quais são as energias que ele está? Se ele está, no caso, numa energia mais amorosa, se ele está numa energia de mais trabalho,
se ele está numa energia de resolver coisas familiares, de tratar coisas pessoais da vida dele. Isso se trata muito de como a energia dele pode estar, o que ele vai estar trabalhando nesse mês. Então, esta é a primeira linha. Logo depois, nós temos a segunda linha falando sobre a área financeira, tá certo? Falando sobre as questões financeiras e da área profissional do consulente. Então, eu tiro mais 7 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, né, eu abordo as possíveis coisas que podem estar acontecendo dentro dessa área de trabalho, dentro dessa questão financeira, que pode estar acontecendo dentro da vida dele, né? Falando sobre uma questão de alguns alertas que ele pode ter, alguns tipos de mudanças de comportamentos, ou então também, se caso for algo mais específico, podendo falar sobre alguma questão de colegas de trabalho, questão de companheirismo dentro do trabalho, e se caso haverá algum tipo de promoção, coisas, enfim. É o que depende muito dentro da vida do consulente. Então, antes de fazer essa leitura, eu faço antes um aparato, né, de várias coisas sobre a vida do consulente, para que de fato tenha um contexto completo da vida dele. E embaralhando de novo, nós vamos para a terceira linha, que no caso é a vida amorosa. Então, mais 7 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui mostra as prováveis previsões que podem acontecer dentro da vida amorosa dele, dentro desse mês, abordando o que pode estar acontecendo, se vai acontecer algum tipo de mudança, entendeu? O que ele pode esperar dentro deste momento. Consegue compreender o que eu estou falando? Embaralhando novamente, a gente vai abordar agora sobre a área da saúde, né? Porque eu também faço leitura sobre saúde. Também a saúde física e também a saúde mental, tá? 2 áreas em específico. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui a gente pode falar sobre alguns alertas que ele pode ter, sobre a questão de certas áreas do corpo, tá certo? Certas áreas do corpo onde essa pessoa pode estar tendo certo tipo de cuidado, o que ela pode estar fazendo ali, que áreas ela deve ter que estar tomando cuidado, que tipo de recomendação ela tem que ter, se caso deve procurar algum tipo de ajuda alternativa, né? Porque dentro dos arcanos pode estar mostrando também uma questão até mesmo de uma medicina um pouco mais alternativa. Sabiam disso? Pois é. Após a gente analisar a área da saúde, agora a gente também vai embaralhar novamente aquele mesmo processo e vai ver agora possíveis alertas e cuidados que a pessoa tem que ter que podem estar acontecendo, ou seja, previsões que podem estar acontecendo no quesito negativo. O que vai estar acontecendo nesse mês e alertas que a pessoa tem que ter? Talvez pode estar falando sobre cuidados no quesito de comportamento, sobre a maneira como se porta, sobre a maneira como se fala, entendeu? Até mesmo sobre a questão da saúde, também sobre a questão da própria espiritualidade, o que ela deve fazer nesse meio com relação a, por exemplo, pessoas, familiares, ou seja, é todo tipo de alerta que tiver possível para ser falado aqui, tá certo? Então a gente embaralha mais uma vez, a gente tira mais 7 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, como a última pergunta que eu normalmente faço, antes de dar liberdade para o consulente fazer a pergunta, a próxima área que vai estar analisando é sobre a área espiritual, ou seja, o que tem que estar fazendo ali, se tem que ter algum tipo de movimentação que é necessário ser feito dentro daquilo que o consulente acredita, seja ele de uma pessoa de uma religião ou não. Então, o que acontece? Embaralha mais outra vez, entendeu? Embaralha mais outra vez e tira mais 7 cartas, entendeu? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E para fechar com chave de ouro esta mesa mensal, eu deixo a pergunta para o consulente fazer o que ele quer, né? Perguntar, né, se caso ele tiver dúvida sobre alguma coisa, seja da vida dele, alguma ansiedade que ele tenha sobre alguma coisa profissional, familiar, sobre algum tipo de comportamento que ele tenha que ter, entendeu? Sobre
sei lá, alguma coisa que ele possua dúvida sobre alguma questão judicial, até mesmo, alguma coisa que ele tenha interesse em saber sobre como vai estar sendo o andamento disso nesse mês, ou então algum conselho que ele tenha que ter sobre questão de mudança de atitude. Então, essa última pergunta, ela é liberada para o consulente fazer a pergunta que ele quiser sobre o tema. Então, eu deixo essa oportunidade para ele poder estar perguntando, né, aquilo que ele tiver interesse, entendeu? Então fica a quesito da própria pessoa. Então a gente embaralha mais uma vez e a gente tira mais 7 cartas sobre essa situação em específico. Então vamos lá. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Também lembrando e avisando para vocês que esse tipo de leitura, na minha opinião, ela só deve ser feita comigo quando é na primeira semana do mês, ou então antes do mês, ou então dentro dos primeiros 5 dias, tá certo? Deve ser feito nos primeiros 5 dias do mês para ver sobre todas essas áreas em específico. Porque para mim não adianta fazer esse tipo de leitura no meio ou no final do mês, porque não terá, né, essa questão da leitura mensal para ver o que vai acontecer, das coisas que podem estar acontecendo. Então, assim, é um aviso que eu posso até mesmo falar para vocês sobre a maneira até mesmo como vocês devem ter um pouquinho de paciência para poder esperar o próximo mês, ou então fazer antes do mês acabar, entendeu? Então, assim, esse tipo de leitura que eu faço, normalmente ela deve ser feita, assim como eu disse para vocês, nos primeiros 5 dias do mês, ou então na primeira semana do mês, porque, né, é o início do mês, então ver o que vai estar acontecendo ali. Então, assim, ou na primeira semana, ou nos primeiros 5 dias, tá certo? Esse é um tipo de leitura muito interessante, onde utiliza a maioria das cartas do baralho, tá? Aqui sobraram em torno de 2, 3, 4, 5 cartas no baralho, tá certo? Então a gente utiliza basicamente quase todo o baralho para poder ver aqui. É uma leitura que dura em torno de 1h30, 1 hora. Quase o tempo de uma leitura completa que eu faço aqui com os meus consulentes. Então, caso vocês gostaram, é isso aí. Caso vocês tiverem interesse em fazer, é só agendar um dia para fazer comigo e é isso. Vocês vão ter acesso a toda essa mesa aqui para poder fazer comigo. Tchau!